Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos com mais uma exposição bíblica. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 16. Nós estamos estudando as consequências do pecado de Davi. A sentença que foi lavrada por Deus e que agora será aplicada. Nós vamos ver que Davi, ele foi o próprio juiz. E a sentença que Deus lavrou para ele saiu da sua própria boca. Quando ele fala que deverá pagar 4 vezes, então é da forma que Deus vai cobrar de Davi. Nós vamos ver que ele vai perder 4 filhos. Ele vai pagar 4 vezes por causa de Urias. O primeiro filho é o que nasce e morre após 7 dias. O segundo, Aminon. O terceiro, Absalom. E o quarto filho, Adonias. Falamos no começo dessa história do pecado de Davi que Satanás é o instrumento do juízo de Deus. E é justamente o que está acontecendo aqui, na casa, na família de Davi. Consequências do pecado. E no capítulo 16, temos 3 assuntos. 3 assuntos. E o primeiro assunto é Ziba. Davi está fugindo de Jerusalém e, em contrapartida, Absalom está indo para Jerusalém. E nós temos ido ao encontro de Davi, um homem chamado Ziba, que entra na história a partir do momento em que Davi deseja cumprir o acordo, a aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul e amigo, o qual ele amava. Então ele deseja cumprir esse acordo, e quem conhecia um descendente de Jonatas era justamente esse Ziba. Então, a partir do capítulo 9, Ziba vai entrar na história. Mas pintam para nós um Ziba, um homem canalha, ordinário, um pilantra, sem vergonha. Mas vamos ver aqui o Ziba que a Bíblia nos apresenta. As ordens que Davi deu para Ziba no passado, quando trouxe Mefibosete. Olha só, 2 Samuel 9:10. Cultivai as terras, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e receberás do fruto, para que o fruto do teu Senhor tenha pão, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então nós estamos falando de um chefe de família, 15 filhos e 20 servos. Isso faz parte do perfil de Ziba, que passou a ser servo de Mefibosete, mas não servo pessoal. Servo para cuidar da casa, para cuidar dele, não. Passou a ser servo para cuidar das terras. Pelo menos foi a ordem que Davi deu. Mesmo que envolvia 15 filhos e mais 20 servos, era bastante gente, mas para cuidar da terra e prover alimentos, não para Mefibosete, mas para o seu filho. Que a Bíblia diz que Mefibosete tinha um filho pequeno. Na idade, mas diz que era um filho pequeno, devia ser um garoto. Então, esse é o perfil de Ziba. Eu não vou conseguir pintar um Ziba tão canalha como pintam, e também não vou conseguir fechar essa história de Ziba e Mefibosete que a Bíblia não fecha. Davi não fica do lado de nenhum dos dois. Então nós vamos discorrer
essa história. Então a Bíblia diz que Ziba, ele vem, Davi está fugindo de Jerusalém, Davi ia passando pelo alto do monte, e estava à sua espera. Ziba estava esperando. É um ato de bondade. Para fazer um ato de bondade. Alguns dizem que ele era oportunista, aproveitador. Mas, sendo descendente de Saul, como era Simei, que nós vamos estudar, muitos acreditavam, como Simei, que era o fim para Davi. Davi está fugindo. Então, fica estranho um homem aproveitador levar mantimentos, jumentos, que valia tipo quase um carro. Hoje, o jumento naquela época tinha muito valor. Dependendo do lugar, ainda tem. Em qualquer lugar, o jumento ainda tem valor. Porque é um animal de carga, carrega as pessoas. Então, o Ziba vem trazendo alimentos. Agora, como que vai se aproveitar de quem está perdendo tudo? É um cara aproveitador de fé. Tem fé que o rei vai ali e volta. Não, a Bíblia diz assim: Ziba trazia 2 jumentos carregados, 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação, e uma vasilha de couro cheia de vinho. E o rei perguntou: o que você pretende com isso? Ele vai especificar: os jumentos servirão para montaria, para a família do rei. Imagina, Davi saiu correndo, e não deu tempo certamente, de catar muita coisa. Criança pequena, Salomão pequeno ainda um garoto. Então estão recebendo aí provisões, 2 jumentas para montar a esposa, os filhos do rei. O rei, não sei quem teria a prioridade de montar as jumentas. Os jumentos são para montaria, para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no caminho. E o rei então perguntou: onde está Mefibosete? Onde está Mefibosete, neto do teu senhor? Respondeu Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita, ele colocou aqui bem no presente, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Ele ficou lá com esse pensamento, que eles vão restituir o reino. Aí não sei se Mefibosete deu alguma coisa a entender, ou se Mefibosete ou se Ziba realmente estava mentindo. Mas, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Ele acredita lá e ficou lá, acreditando. Enfim. Agora nós vamos fechar essa história. Vamos ver como é que acaba. Como que fecha essa história. Vamos avançar um pouco lá na frente para ver o fechamento da história. Olha só. Mefibosete é do versículo 17 e o 18 do capítulo 19. Capítulo 19 é o fechamento dessas histórias de Simei, que nós vamos falar mais para frente, e de Mefibosete e Ziba. Mas eu já vou pegar aqui, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Agora ele podia. Antes ele não podia abordar um jumento, abordar um animal, porque por causa do seu problema. Mas agora ele foi. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. E ele não havia lavado os pés, nem aparelhado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partiu até o dia em que o rei voltou em segurança. Dar
para nós entrarmos na emoção e sentirmos pena de Mefibosete, neto de Saul, e entender que ele é um camarada que realmente amava o rei e que Ziba estava realmente mentindo. Não aparou a barba e nem tomou banho, nem lavou as roupas. Ei, virou um mendigo. Será que porque realmente amava o rei? Ou medo da morte? Estamos aí um episódio desse aí, o povo que se disfarçou de mendigo para enganar Josué. E é justamente o estado aqui de Mefibosete. Quando chegou de Jerusalém, encontrou-se com o rei. Este lhe perguntou: por quê não foi comigo, Mefibosete? Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. O meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que bem achares melhor. Aí ele vai fazer um discurso. Todos os descendentes de meu avô nada mereciam do meu senhor rei, senão a morte. Entretanto, tu deste lugar ao teu servo entre os que comem na tua mesa, que tenho eu direito, pois, de pedir qualquer outro favor? É o discurso de Mefibosete. Só que Davi vai fechar essa história assim. Olha como que Davi fecha essa história. Tipo assim, chega, você já falou demais. Davi diz assim para ele, ó: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. A Mefibosete ainda acrescenta o discurso. Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Aí tem alguém que vai lá na frente e pega aquele episódio de Salomão julgando a causa de duas mulheres, e a que estava dizendo a verdade, a que era realmente a mãe, disse: deixa que ela fique com o menino, com o filho, porque o que me importa é ele estar vivo. Aí, essa história aqui, alguém faz essa comparação, porque é justamente mais ou menos nessa linha que Mefibosete caminha. Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Então não tem fechamento nessa história. Davi dividiu as terras e acabou. Mandou Mefibosete: chega, fala mais não. Ele ainda fala: deixa que ele fique com tudo, o que me importa é estar vendo o rei. Mas fechou essa história. Em 1 Reis, capítulo 2, Davi começa a dar os conselhos a Salomão. E ele vai falar acerca de Simei, acerca de Joabe. Mas ele não volta a esse assunto. E também ele fala sobre um homem que vai comer na mesa com Salomão, que ele pede para comer na mesa com Salomão. Mas Mefibosete e Ziba, ele não volta mais nesse assunto. Então é assim que fecha essa história. Qual dos dois estava mentindo? Tudo aponta para Ziba, mas Davi, um homem experiente, você vai ver que lá na frente, nem lá na frente, ele toca nesse assunto. As terras foram divididas entre ambos e acabou o assunto. Tem gente que dá um fechamento emocionante para essa história e diz que Davi restituiu tudo para Mefibosete, baniu Ziba
dos termos de Israel, mas não é a verdade, não é o fechamento na palavra de Deus. Então eu não vou condenar nem Ziba e nem Mefibosete. As terras estão divididas e quem sabe nem lá na glória, a gente não precisa saber do fechamento dessa história, porque onde a Bíblia não fala, o homem se cala. O nosso próximo personagem aqui é um personagem intrigante, se chama Simei. Simei vai aparecer. É um benjamita, descendente da tribo de Benjamim, da onde saiu o rei Saul. Então, Davi está fugindo, está saindo. E o texto aqui: foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com Davi. Ou melhor, esse texto aqui está lá no capítulo 19, onde eu vou fazer aqui o fechamento. Mas Davi estava saindo, fugindo, e Simei amaldiçoando. E toma pedra, e levanta poeira, e amaldiçoa Davi. Joabe, os filhos de Zeruia, Joabe, seu irmão, logo quiseram passar-lhe a espada em Simei. E Davi, não. Vocês não entendem que foi Deus que mandou, Deus permitiu esse homem me amaldiçoar? Simei vai amaldiçoando Davi, Davi vai andando, cabeça baixa. Lá vai ele amaldiçoando. No versículo 7, começa no versículo 7. Sanguinário, filho de Belial, ou seja, ímpio. Vai amaldiçoando, falando um montão de bobagem. Que eu fico olhando que as pessoas esquecem que a vida, ela dá volta. Existe o perdão. Existe o relacionamento do homem com Deus. Deus pega o homem, cobre o seu pecado, prova ele, perdoa e volta com o homem e bota ele lá na frente. E esse é um ponto muito, muito especial. Eu vou fazer aqui tipo um contraverso. Aqui vai ser diferente, mas as pessoas que Deus usa ou que Deus permite te amaldiçoar, te provar, pode ser pessoas que Deus vai usar para te abençoar lá na frente. Lá na frente Deus pode usá-los para te abençoar. Um desses se chama José de Arimateia. Era um homem intrigante e seguia Jesus escondido. Ia até Jesus à noite. Ele fazia parte do Senado. Jesus sabia disso, nunca lançou em rosto. Ele fazia parte daquela corja de homens cruéis, soberbos. Jesus nunca quis forçá-lo a sair, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Mas lá na frente esse homem vai ter uma missão. Ele vai ser usado por Deus para comprar o lençol de linho, comprar o sepulcro, pedir o corpo do mestre, para que não fosse jogado ao relento, ser comido pelos abutres, pelas aves dos céus. Então ele vai pedir o corpo do mestre, vai enterrar, vai fazer o sepultamento, enterrar não, fazer o sepultamento naquele túmulo. E depois diz a história que ele vestiu a camisa de discípulo e passou a pregar o evangelho, foi preso por causa da palavra. São pessoas que às vezes estão como Davi, mas Deus conhece o coração. Nesse contexto de fuga, Davi
ele tem 2 salmos, pelo menos, que eu não marquei, mas depois você dá uma olhada aí. Salmos de Davi, quando estava fugindo do seu filho Absalão. E qual filho que clama ao pai, o pai não o socorrerá? Então Simei, ele vai amaldiçoar Davi e vai pensar: ei, acabou para Davi. Ei, Deus deu o reino para teu filho. Maldito. Ele vai amaldiçoando. Os homens querem matar Simei, Davi não. Não, deixa ele. O meu próprio filho procura tirar a minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa. Tem gente que não dá o braço a torcer. Está colhendo pelo pecado, pela transgressão, mas não dá o braço a torcer. Aí o sofrimento aumenta. Porque Simei, olha só, Simei amaldiçoando Davi. Mas lá na frente nós vamos ver o que vai acontecer com Simei. Ia amaldiçoando, atirava pedras contra ele, levantava poeira. Não sei que pedra era essa, devia ser torrão de barro, não sei. Que pedra era essa que levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados ao Jordão e ali descansaram. Vamos ver o desfecho dessa história de Simei. Davi volta com os seus soldados, com o seu povo. Antes de atravessar o Jordão, quem vai ao encontro de Davi? Simei. Olha só, 2 Reis 19, 16 e 17. Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas. Agora, esses 1000 homens, será que estavam com ele porque eram servos, súditos de? Ou esses 1000 homens o forçaram a se desculpar, a pedir perdão, ou a se submeter ao rei Davi? Note bem, ele vai ao encontro de Davi com 1000 homens. Então, eu levanto essas 2 possibilidades. Seria para forçá-lo a se consertar, até mesmo morrer pela mão de Davi, pelo que fez. Ou seria todos seus servos. Ou Simei comandava a tribo de Benjamim. Porque ele vai com 1000 homens, com essa intenção de se humilhar. Ele chega lá e se prostra. E tinha a intenção também de ajudar a família real a atravessar o Jordão. Olha só. 1000 benjamitas. E também Ziba. Supervisor da casa de Saul, com ele, seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei. Atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão e se prostrou perante o rei Davi. Aí entra de novo, ele está prostrado, com o rosto no chão, perante Davi. E os homens querem matar Simei. E Davi diz: hoje não morrerá nenhum benjamita. E lá tinha Simei e mais cerca de 1000 homens com ele. Davi falou: não vai morrer ninguém. Simei se levanta, volta para sua casa. Davi continua a sua caminhada. E vida que segue.
Mas só que a história de Simei não parou aqui. Não parou no capítulo 19. Nós vamos a primeira Reis, capítulo 2. Davi jurou que Simei não seria morto, mas Segunda Reis 2, Segunda Reis 2, Primeira Reis 2, capítulo 2, 8 e 9. Vamos ver o fechamento dessa história. A gente, assim, soberbo. Davi volta e agora não matou Simei, não matou nenhum benjamita, não derramou sangue em Israel, mas, olha só, 8 e 9. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, que me lançou atroz maldição no dia que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. Ele jurei pelo Senhor, dizendo, não te matarei a espada. Parece que já muda aqui, né? Não te matarei a espada. Os homens queriam matar Simei de qualquer jeito. Davi jurou que nenhum benjamita morreria a espada. Agora que Davi está dando os últimos conselhos a Salomão. Agora, porém, não o tenhas por inocente. Como tem aquele versículo na Bíblia. Ao culpado, Deus não o tem por inocente. Agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio. E bem saberás o que ele há de fazer, e farás com que as suas cães não desçam à sepultura com sangue. Não desçam à sepultura com sangue. Aí Salomão começa a reinar, começa seu reinado, assentou no trono do seu pai, começa a reinar e começa a acertar as contas. Ele vai acertar a conta com Joabe e ele começa a acertar as contas. Olha que sabedoria que Salomão usou para fazer o homem a se condenar a si só, a si mesmo. Versículo 1 Reis 2, 36. Depois o rei mandou chamar Simei. Ele disse, edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra parte. Fica sabendo que no dia que saíres e passares ao ribeiro de Cedron, de certo hás de morrer. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Aí, sabedoria. Respondeu Simei ao rei. Boa essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Muitos dias. Mas, versículo 39. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abordou seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus servos, e assim Simei os trouxe. Aí vamos ver aqui o fim de Simei. Aí fizeram saber a Salomão, Simei saiu de Jerusalém, saiu da cidade, foi para Gate. Então o rei mandou chamar Simei. Não te conjurei pelo Senhor, e não te protestei, dizendo, no dia que sairdes para qualquer outra parte, hás de morrer. E tu disseste, boa é essa palavra que eu ouvi. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e a ordem que te dei? E jurou pelo Senhor. Olha só o que Salomão vai dizer para ele. Disse-lhes mais, bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Veja, a cobrança chegou. Chegou o juízo.
Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei deu ordem a Banéia, o qual saiu e feriu a Simei, de modo que morreu. E após a morte de Simei, o reino de Salomão foi confirmado, segundo o texto. Assunto triste, né? Fechamento de uma história triste. Triste. Os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Não quer ser humilhado, não se exalte. Principalmente diante de quem está pagando. Porque a história pode ser boa, pode ser triste. Eu lembro da história que se conta de Nelson Mandela. Foi preso e tinha um camarada que o torturava. Torturava ele, batia. Mas ele, certo dia, ele chamou o torturador para comer na sua mesa. E um gesto nobre. Certo é que o juízo. Então, essa história de Simei é muito, nos traz pontos que nós devemos prestar muita atenção. Olhar a pessoa lá embaixo, pisa não. Não pisa não. Não pisa não, porque Deus vive, Ele reina. Deus abate reinos, coloca reis. E não conhecemos o coração do homem para com Deus. Como na matemática, aquele gráfico que vai lá embaixo e depois ele dá aquela guinada para cima. Mesmo assim, a vida do homem nas mãos de Deus. Deus cobra, perdoa, mas cobra. Deus está cobrando de Davi, mas ele está perdoado. Ele não foi expulso da sua casa, ele foi sensato. E saiu do seu palácio para não ter uma guerra civil. Como teve, foi inevitável. Vamos ver aí para frente a guerra civil que terá, que Davi não conseguiu evitar. Mas se Davi fica em Jerusalém, seria muito pior. Seria muito pior mesmo. Morreria muito mais pessoas. Então ele conseguiu evitar muita coisa. E o terceiro ponto, tem esses dois assuntos, de Mefibosete e Ziba, e o desfecho dessa história de Simei. E o terceiro ponto aqui é Absalão chegando em Jerusalém. Quem que ele encontra? Husai, o arquita, amigo de Davi. Ele chega todo irônico: abandonou teu amigo? Tu não foi com teu amigo? E Husai também: não, eu vou ficar com o filho do rei, vou ficar com quem está no trono. Aí então nós vamos ter: não, pois, aquele a quem o Senhor é este? Respondeu-lhe o Husai: não, pois aquele a quem o Senhor é este povo, e todos os homens de Israel têm escolhido, dele serei e com ele ficarei. Ou seja, dele serei conselheiro e com ele ficarei. Um homem sábio, inteligente, que Davi vai deixá-lo estrategicamente e vai pedir a Deus para confundir tal do Aitofel. Então, Absalão chega em Jerusalém e Aitofel vai dar o primeiro conselho, que faz parte
do juízo. E Deus disse assim: você deitou com a mulher de Urias escondidas, mas eu farei com que deite com as suas mulheres, todos verão. Então Aitofel vai dar esse conselho para que se cumpra o que Deus disse pela boca do profeta. Entre as concubinas do teu pai, que ele deixou para guardarem a casa, assim todo Israel virá que te fizeste aborrecível para com teu pai, fortalecerá as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. No terraço. E entrou Absalão, a concubina do seu pai, à vista de todos. No terraço. Esse terraço devia ser visto por outros terraços. O terraço do palácio e as casas em Israel tinha esse negócio de terraço. E o conselho que Aitofel dá era como oráculo, ou seja, a voz de Deus, que se consultara tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. No capítulo 16, nós fechamos assim. Que Deus abençoe. Meu abraço. Até a próxima exposição. Você está com o Pregador do Mato. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá o joinha, compartilhe. E o meu abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.